E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o psicólogo Matheus Vinícius de Oliveira. Hoje estamos aqui para o nosso último, capítulo ou vídeo, vamos colocar dessa forma, o vídeo 10 do quadro Técnicas Cognitivas e Comportamentais, no qual hoje a gente vai estar abordando a respeito do planejamento de tarefas graduais, Esse nome extenso, mas a gente vai, de certa forma, entender o que é essa técnica comportamental, e como nós podemos estar utilizando ela no contexto de psicoterapia, através de um exemplo, que eu procuro sempre estar trazendo. Então, hoje a gente vai aprender o planejamento de tarefas graduais. Vamos para os próximos slides. O planejamento de tarefas graduais, pessoal, ele é um método para fazer com que tarefas muito grandes pareçam mais administráveis mediante a sua divisão em partes menores e assim, ser mais facilmente realizadas, ou melhor dizendo, terem a maior probabilidade, de serem realizadas. O componente comportamental, ou seja, a parte comportamental do PTG, consiste basicamente em fazer uma lista das partes de uma tarefa e depois colocá-las em uma ordem lógica para o paciente, de forma que fique mais fácil, mais organizado de como ele pode estar fazendo para estar, concluindo a tarefa pelo qual ele tem certa dificuldade. E aí, para que eu vou usar o planejamento de tarefas graduais, por exemplo, Vocês já chegaram a parar para pensar com relação a isso? Por exemplo, a gente pode utilizar, pessoal, o PTG para pacientes que têm dificuldade na parte de arrumar casa, o trabalho, se organizar, vamos colocar assim, dentro de uma rotina de estudos, que estão sempre adiando tarefas difíceis, Por exemplo, pagar contas, impostos, ou quando, por exemplo, vamos colocar, existem objetivos que o paciente deseja estar realizando, mas assim, são bem complicados e requerem esforços continuados, como entrar em forma, receber um certificado de um curso ou diploma de uma faculdade, grupo de estudos e por aí vai, entrar com papelada no divórcio, enfim. E aí, vamos colocar que diante dessas tarefas que são complexas, que envolvem diversos comportamentos que o indivíduo tem que emitir, de forma que ele consiga concluir, o planejamento das tarefas graduais pode ser uma solução. E nas psicopatologias, como a gente pode utilizar elas? Por exemplo, com pacientes que têm dificuldade de organização, seja em decorrência de uma consequência, de um comprometimento cognitivo, por exemplo, em quadros de depressão, em quadros de transtorno de ansiedade, o PTG também pode ser bastante benéfico, nesse sentido. Então, esse é o planejamento de tarefas graduais. É basicamente ali um método, que a gente utiliza como de forma de sistematizar determinados conjuntos de comportamentos, ajudando com que o paciente, conclua a tarefa. Isso pode ser um déficit, vamos colocar, de habilidades sociais que foi identificado no repertório dele, um déficit de comportamental, um comprometimento cognitivo, entre outras dificuldades que ele está tendo para concluir essa tarefa, Ou mesmo, podemos colocar assim, ele não aprendeu a estar resolvendo essa tarefa pelo qual ele se queixa. E isso é bastante frequente. Bom, vimos então o planejamento de tarefas graduais. Agora, a gente vai para um exemplo que eu retirei, do livro da Judith, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, para vocês estarem entendendo, como é que funciona isso na prática, no contexto clínico. E aí, nesse primeiro momento, eu vou mostrar um exemplo, o diálogo entre o terapeuta e a paciente, que foi utilizado lá no caso a Sally, e depois, no segundo slide, eu vou estar mostrando para vocês um pouco do desenho que foi feito, nessa sessão, que eu achei fantástico, para estar exemplificando e para ter algo ali visual para o paciente ter mostrar ali os passos que devem ser seguidos,
para ele estar concluindo a tarefa pelo qual ele tem dificuldades. Então o terapeuta começa, né, falando: Sally, parece que você fica nervosa simplesmente por pensar em falar em aula, mesmo que voluntariamente, embora isso seja algo que você quer ser capaz de fazer, através do processo de psicoterapia. A paciente responde: a Sally é terapeuta. Como será que poderíamos dividir isso em dois passos? Você poderia, por exemplo, começar simplesmente fazendo uma pergunta depois da aula, seja para um aluno, um colega seu, uma colega sua, né? Ou mesmo algum professor, um monitor de sala também pode ser uma possibilidade, né? Aqui, só gostaria de fazer uma ressalva para vocês, pessoal. Não precisa ser necessariamente dois passos. A gente pode dividir em mais, né? Aqui foi uma sugestão que foi dada pelo terapeuta, pela terapeuta que estava atendendo a Sally, né? Então a gente pode dividir isso em 5, 6, 7 passos, mas o mais importante é que eles sejam assim, passos que o paciente possa bater o olho e que ele possa, de certa forma, saber o que fazer. Se a gente colocar coisas muito abstratas ali, ele não vai entender. O paciente então responde: é, acho que eu conseguiria fazer isso. E qual poderia ser o próximo passo, né? Então o terapeuta começa a guiar Sally na identificação de passos que são apresentados na figura do próximo slide, que eu vou estar apresentando para vocês. O terapeuta questiona: ainda lhe parece assustador pensar em falar em aula? O paciente responde, né? É, um pouco. E aí o terapeuta, vocês vão ver no próximo slide, que ele começa a desenhar uma escada. Bom, então aqui, ok, aqui está o que você precisa lembrar. Você vai começar aqui embaixo, né, no primeiro degrau, fazendo alguma coisa que seja apenas um pouco difícil e ficará muito confortável nesse passo antes de tentar o passo seguinte, e assim por diante. Porém, lembre-se, antes de tentar o passo final, você terá que estar se sentindo realmente muito bem no passo abaixo dele, ok? O paciente responde: uhum. E o terapeuta então diz: então, cada vez que você começar a pensar no objetivo final, que tal lembrar dessa escada, especialmente do passo em que você está no momento? Você acha que isso vai ajudar a reduzir a ansiedade? Então, aqui ele está questionando a respeito do feedback da paciente para a paciente, né? O que ela está achando do que foi feito. Então, essa é uma técnica bem simples, pessoal. Quando a gente fala em escadas, eu não sei vocês, mas me traz muito como pensamento automático, né? A gente faz bastante isso em casos com pacientes, né? Com um diagnóstico de ansiedade social. Então, qual é a situação mais ansiogênica para você socialmente? Que a gente vai colocar ali no topo dessa escada. E qual é a situação que é menos ansiogênica, que a gente vai colocar ali no primeiro degrau? E ali, com isso, a gente vai gradativamente, né, fazendo com que o paciente se exponha a essas situações temidas e reduzindo os níveis de ansiedade, né, por meio do processo que a gente vai chamar de habituação. Então, vamos para o exemplo aqui, para o desenho. Olha, então o terapeuta, qual que foi a proposta dele? Isso ele foi fazendo juntamente com a série, né? Ele foi separando um problema que vamos colocar em que era grande, né? E que era muitas das vezes ali a paciente não sabia ali por onde começar, em comportamentos que poderiam ali estar ajudando. Possivelmente ele foi fazendo uma avaliação, né? No que se refere ao nível de ansiedade da paciente, e aí foi colocando ali numa escala de forma que isso possa ser gradativo, não é do dia para a noite que a paciente vai chegar e vai estar fazendo isso, né, vai expressar a opinião dela em classe. Não adianta ela pegar e pular, né, vir, por exemplo, aqui responder a uma pergunta em aula, né. Então, a a gente coloca uma escada justamente para mostrar que é gradativo, é degrau por degrau, né, que a gente vai estar fazendo isso. Então começa como fazendo uma pergunta a outro estudante depois da aula, fazer uma pergunta ao professor, fazer uma pergunta em aula, responder a uma pergunta em aula que foi feita pelo professor, até chegar à expressão, né, de uma opinião em classe. Pode ser, pessoal, que o paciente consiga, né, seguir todas essas etapas em uma aula, mas também pode ser, e é esperado, que, tipo,
ele chegue em uma aula, ele faça isso, né, e, tipo, para ele chega, foi o limite dele. E aí, posteriormente, a gente vai ter que ir evoluindo com ele. Então, na próxima, você vai estar fazendo isso, na próxima, você vai estar dando um passo adiante, até chegar ao último degrau, né. Então esse processo é muito peculiar referente a cada um dos pacientes, né. E a gente quebra uma meta maior em submetas, né, ou metas menores ali, de forma que o paciente possa ali bater o olho e saber o que que ele deve estar fazendo. Ah, mas e se ele tiver dificuldade de estar fazendo, né, de estar, executando esse comportamento? Aí, possivelmente, uma hipótese que a gente pode estar levantando, seriam que existem ali cognições desadaptativas relacionadas a isso. Aí entrariam formas, né, que a gente pode utilizar para avaliar e responder a esses pensamentos automáticos. Exposição ao imaginário, por exemplo, a gente pode utilizar a solução de problemas, questionamento socrático, seta descendente, entre outras, né, que a gente teve a oportunidade de estar aprendendo no decorrer desses vídeos e que vocês podem estar posteriormente, né, visualizando novamente. Bom, então basicamente essa é a técnica do planejamento de tarefas graduais. Eu espero que vocês tenham aproveitado, pessoal, o quadro das técnicas cognitivas e comportamentais. Lembrando que aqui eu fiz um recorte, né, ficou muito sucinto, são 10 técnicas e existem inúmeras dentro da terapia cognitivo-comportamental. E gostaria até de ressaltar aqui, né, publicamente, que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem um respaldo teórico, técnico, científico, né, e ela não pode ser resumida somente pelas suas técnicas, né, ela deve ser olhada, vamos colocar, em uma visão holística e integral, né, referente ao que ela é. E eu coloquei esse quadro como demanda de diversos alunos que queriam estar aprendendo, né, mais a respeito, se aprofundando. Então, me veio essa ideia de estar trazendo o quadro Técnicas Cognitivas e Comportamentais. Posteriormente, podemos estar trazendo, né, mais técnicas, tá colocando a demonstração delas, né, através de diversos vídeos. E é isso, pessoal. A gente vai ter novos quadros aqui no YouTube, né, fiquem atentos aqui ao canal. E para quem não é inscrito, por favor, se inscreva para vocês estarem sabendo dos novos quadros que vão surgir e das novidades aqui do canal, ok? Muito obrigado, pessoal, e agradeço a todos que puderam, né, de certa forma, estar acompanhando, elogiando, dando dicas, críticas e sugestões. Foi muito bom.